Então, pessoal, a variável, né? Se o nome da sua variável tiver apenas caracteres alfanuméricos, não tiver espaço nem caracteres especiais, a gente está falando, portanto, de um nome de variável perfeitamente válido. Então, se não tiver qualquer uma dessas características aqui que invalide, né, a criação do nome dessa variável, estamos falando de uma variável que possui um nome válido. E aí, o que acontece é que nós vamos ter que manipular, né, para fazer um algoritmo, a gente vai ter que lidar, trabalhar, manipular com diversos tipos de dados e informações. E quando nós vamos declarar uma variável para armazenar essas informações, nós precisamos indicar o tipo de informação que será armazenado, aliás, né, nesta variável. Então, veja, a gente declara variáveis, né, nós declaramos uma variável para armazenar um dado, uma informação. E aí, quando a gente faz, a gente precisa indicar, quando nós fazemos isso, né, a gente precisa indicar o tipo de informação que será armazenada na variável. Existem diversos tipos de dados que podem ser manipulados através de um algoritmo. E vários desses tipos de dados são comuns, né? Ou seja, existem na maioria das linguagens de programação. Por exemplo, praticamente, eu poderia dizer que toda linguagem de programação, pelo menos todas que eu conheço, possuem dados numéricos, inteiros, reais, possuem dados do tipo textual, que a gente chama de string. Então, todas as linguagens de programação, elas possuem dados, né? Elas conseguem manipular dados que outras linguagens também conseguem. Aí a forma como a gente vai declarar as variáveis, a forma como a gente vai trabalhar esses dados dentro da linguagem, aí é específico de cada um. Mas suporte para manipular esse tipo de dado, todas as linguagens vão ter. Então aqui no visual, no Portugal web, não seria diferente. O primeiro tipo de dado que a gente vai manipular são os inteiros, né? Que são dados do tipo, são dados numéricos, né? Que permitem que você armazene números inteiros, ou seja, números que não possuem vírgula, né? Ou ponto flutuante. Esses números inteiros podem ser tanto positivos quanto negativos, não há distinção. Também entre os dados numéricos, né, existem as variáveis do tipo real, né, os dados do tipo numérico real, que uma variável real ela consegue armazenar tanto números inteiros quanto números fracionários. Ou seja, se eu declaro uma variável como sendo do tipo real no Portugal Studio, eu posso armazenar tanto um número inteiro dentro dela quanto um número que possui vírgula ou ponto flutuante. Então, uma dúvida que surge muito frequentemente é a seguinte: professor, como é que eu vou saber qual é o tipo de variável que eu preciso declarar para resolver um determinado algoritmo? Pois bem, o que vai determinar o tipo de variável é justamente o problema que você pretende solucionar. Então, o problema que você pretende solucionar é que vai especificar os tipos de dados que você vai manipular. Sendo assim, cada problema vai exigir que você declare um tipo de variável diferente. Exemplo, se eu quero fazer um algoritmo para receber a idade de uma pessoa e escrever essa idade na tela, eu posso perfeitamente resolver esse problema com uma variável do tipo inteiro. Ela é totalmente capaz de sanar, né, no contexto aí da elaboração do meu algoritmo, ela é totalmente capaz de resolver, né, aquilo que eu preciso. Agora, se eu quero calcular a quantidade de parcelas que uma pessoa vai ter que pagar numa compra à vista,
levando em consideração que ela vai receber um desconto caso ela faça uma compra à vista, né? E eu vou ter que utilizar, eu acho que eu me embananei no meu exemplo aqui. Vamos lá. Se eu tiver que fazer uma variável, um algoritmo para calcular o número de prestações que uma pessoa precisará pagar numa compra que ela fez a prazo, ou levando em consideração que se ela fizer uma compra à vista, ela vai ganhar um desconto, né? Se eu vou mexer com valores que são relacionados a dinheiro, por exemplo, aplicação de desconto, cálculo de prestações, juros, esse tipo de coisa, aí é melhor que eu utilize uma variável do tipo real, porque eu vou estar lidando com valores quebrados. Então, se eu vou fazer um algoritmo para solucionar o problema, vamos supor, de uma loja que precisa calcular compras parceladas ou calcular o desconto que vai ser, o percentual de desconto que vai ser aplicado a uma compra à vista, aí as variáveis do tipo real são mais adequadas para me ajudar aí nessa elaboração do meu algoritmo. Aí, além das variáveis do tipo real, inteiro, que são numéricas, nós temos também as variáveis textuais, e elas podem ser chamadas tanto de caractere, então eu posso criar uma variável do tipo caractere, ou elas também podem ser chamadas, né, de sendo do tipo literal ou string. Quando a gente fala de linguagem de programação, o termo string é o termo mais comum, mais utilizado. Mas o que é uma string? O que é uma variável do tipo caractere ou literal? São textos. Então, toda vez que você ouvir o termo string, caractere, literal, nesse contexto aqui da elaboração de algoritmos, utilizando pseudocódigo ou alguma linguagem de programação, está falando de texto, dados do tipo textual. Toda vez que eu quero é, dizer que um dado é do tipo textual, eu vou colocar ele entre aspas. Então, tudo que estiver escrito entre aspas no seu algoritmo é texto. Isso significa que o interpretador lá do Visual Studio, do Portugal Studio, ele entende que isso aqui, ó, não é nem número, nem comando. Então ele não vai somar, ele não vai querer fazer operações matemáticas ou lógicas utilizando esses valores aqui, porque é apenas texto. Texto não se soma, texto não se compara, né? Então, assim, toda vez que eu quero escrever um texto, eu coloco entre aspas. A partir do momento que eu coloco algo que eu vou escrever entre aspas, eu posso escrever o que eu quiser. Então, posso colocar espaço, posso colocar caractere especial, à vontade, que isso aí não vai afetar o meu programa. Se nós formos lá no Portugal Web Studio, vocês vão ver que existem dois tipos de variáveis do tipo textual. Assim como existem dois tipos de variáveis do tipo numérico, aqui com o textual, com o caractere, é a mesma coisa. Se eu declarar uma variável como sendo do tipo caractere, eu estou dizendo que essa variável ela recebe, ou seja, ela é capaz de armazenar apenas um número. Aliás, apenas um caractere, apenas uma letra. Então, se eu declaro uma variável como sendo do tipo caractere, não é caractere, não é caractere, significa que essa variável ela é capaz de armazenar apenas uma letra. Vamos ver isso funcionando na prática? Eu vou criar uma variável aqui do tipo caractere e vou chamar ela de nome. Aí, vou pedir para que o usuário informe o seu nome. Então, escreva, colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, qual o seu nome.
Aí eu vou mandar ler isso aqui, né? Então leia nome, e aí eu vou mandar aqui agora escrever o nome da pessoa. Escreva, colocar aqui, ó, o seu nome é. E aí, vírgula, né, para concatenar nome. Beleza. E aí eu vou mandar executar aqui o meu algoritmo. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui, ó. Qual o seu nome? Meu nome é Matheus. Então, vou escrever aqui, ó, Matheus. Aí, olha só o que, que ele me retornou, ó. O seu nome é M. Por quê? Porque eu declarei aqui a minha variável textual como sendo do tipo caractere. A variável do tipo caractere, ela vai armazenar apenas uma letra. Então, no caso, como a primeira letra que eu digitei é M, a variável caractere armazena apenas M. Aí você fala, mas e se você quiser armazenar o seu nome completo? Aí eu vou ter que utilizar uma outra variável textual, que aí agora ela se chama cadeia. Cadeia de caracteres, ou seja, conjunto de caracteres. Então, agora, isso aqui vai funcionar. Ó. Qual o seu nome? Coloca aqui, ó, Matheus. Aí ele vai dizer para mim, ó, seu nome é Matheus, tá vendo? Então, eu estou armazenando um texto, certo? Só que agora, esse texto admite mais de um caractere. Então, esses dois tipos aqui, ó, de variáveis do tipo textual são possíveis aqui no Portugal Web Studio. Tanto as variáveis do tipo cadeia, para você armazenar muito texto, e as variáveis do tipo caractere, para você armazenar apenas um caractere, apenas uma letra. Correto? Então, vamos voltar lá no nosso slide. Existem também aí, ó, os dados do tipo lógico, que permitem armazenar apenas o valor verdadeiro ou falso. Para que servem operadores ou variáveis de tipo lógico? Para a gente fazer comparações. Quer ver? Vamos voltar lá no nosso Portugal Web Studio que eu vou te mostrar um exemplo de aplicação de variáveis do tipo lógico. Lógico significa que ela vai armazenar apenas que ela vai suportar apenas os valores verdadeiro ou falso. Então a gente vai fazer uma comparação lógica e aí se aquilo for verdade, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Por exemplo, vamos apagar isso aqui, ó, e aí eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro, vou declarar outra variável aqui do tipo lógico, e aí a minha variável, as minhas variáveis inteiras, eu vou chamar de A e vou chamar a outra de B. Ou seja, eu declarei aqui duas variáveis, né? Uma que se chama A e outra que se chama B, e as duas são do tipo inteiro. Aí, eu vou declarar outra variável aqui, ó, que eu vou chamar, no caso agora uma variável do tipo lógico, que eu vou chamar aqui de diferente. Eu vou chamar aqui ó, de diferente. Aí, eu vou fazer uma comparação, né? Então, eu vou dizer que diferente recebe, primeiramente aqui, ó, vou atribuir um valor, tanto para o A quanto para o B, né? Eu vou colocar aqui, ó, A recebe 10 e B recebe 5. Então, são valores diferentes, certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, que diferente recebe A. Aí eu vou colocar dois sinais de igual, porque se eu tenho apenas um sinal de igual, isso aqui é um operador de atribuição, ou seja, eu leio que recebe. Então, A recebe 10, ou seja, eu vou armazenar na minha variável A, que é do tipo inteiro, o valor 10. Agora, se eu uso dois sinais de iguais um do lado do outro, aí significa que é um operador de igualdade mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, diferente recebe apenas um igual, A 2 igual B, ou seja, A igual a B. Isso vai dar certo? Tipo assim, isso é verdadeiro, sendo que A recebe 10, ou seja, é como se A valesse 10
e 5 valesse B. Então, esses valores são iguais? Vamos ver se isso é verdade ou não. Vou colocar aqui, ó, escreva. Eu vou colocar aqui, ó, diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dizer para mim que é falso. Obviamente, o valor que está armazenado aqui na variável diferente é falso, porque 5 não é igual a B. Agora, se eu colocar esse operador aqui, ó, que é o operador de diferente, aí vai dar verdadeiro, ó. Então, diferente recebe A diferente de B. Isso é verdade? É. Então, nosso programa retorna para a gente aqui verdadeiro. Então, o operador lógico ele serve para isso, para fazer comparações, né? Aliás, ele serve para receber, para armazenar, né, suportar valores lógicos, e esses valores lógicos podem ser fruto aí de uma comparação, por exemplo. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí, por fim, nós temos aqui a parte final do slide, né? Falando um pouco mais a respeito da declaração da variável, né? Sobre o que é a declaração da variável. Então, quando eu falo declarar uma variável, eu estou definindo essa variável. Ou seja, eu estou dizendo para o meu programa, para o meu algoritmo, qual é o nome da minha variável e qual é o tipo de dado que ela manipula, certo? Então, nessa aula 2 aí, ó, o conteúdo mais importante é esse aí. Então, eu falei também sobre constantes, né? Que a única diferença entre uma constante para uma variável é que o valor, o valor de uma constante não é alterado. Mas a declaração, o comportamento é similar, praticamente igual. Mas, no caso de uma constante, o valor que é atribuído a ela não é alterado ao longo da execução do programa. Aí, galera, vamos então aí, ó, antes de começar a resolver a prova, rapidinho aí para a gente passar pela aula 3, né? Na aula 3, a gente estava tratando a respeito de operadores e expressões. Então, rapidinho aí, ó. O que é um operador? Um operador é justamente um elemento que vai indicar a realização de uma operação, ou seja, de uma ação relacionada a dois componentes de uma expressão, certo? Então, se eu venho aqui, ó, no meu Visual Studio Code, não, no meu Portugal Web Studio, e aí eu escrevo a seguinte sentença, né? Vamos lá. Deixa eu manter as variáveis A e B, que eu vou precisar delas ainda. Mas vamos lá. Se eu declarei que duas variáveis, né? Aí eu digo, por exemplo, que a variável A ela vai receber um valor, ou seja, ela vai armazenar um determinado valor, sei lá, 50. Esse aqui, ó, esse sinal de igual, ele é justamente um operador, porque ele está indicando a realização de uma operação. Qual que é a operação que eu estou realizando aqui? Eu estou armazenando um valor dentro de uma variável. Então, o operador basicamente é isso. É um elemento, né? Vou voltar para o slide de novo. Então, o operador é basicamente um elemento que indica a realização de uma operação relacionando aí dois componentes de uma expressão. E aí, assim como os tipos de dados são vários, os tipos de operadores também são vários. Então, eu vou passar rapidinho aqui, ó, por alguns operadores que existem no Portugal Web Studio. O primeiro tipo de operador são os aritméticos. Os operadores aritméticos são aqueles utilizados para fazer cálculos matemáticos. Então, se eu quero fazer uma continha de adição, eu vou usar o operador de cruzinha, eu vou usar o maisinho. Se eu quero fazer uma subtração, eu vou usar o operador de tracinho. Multiplicação,
O operador de multiplicação é o asterisco. A divisão é barra. E se eu quiser obter o resto de uma divisão inteira, eu vou usar aí o meu porcentagem. Então, porcentagem é o operador que indica resto da divisão dentro aí do Portugal Web Studio. Existem também os operadores relacionais. Então, o que seriam esses operadores relacionais? Eles vão fazer comparações entre valores, e aí gerando como resultado um valor lógico. Então, lembra lá que eu falei que as variáveis do tipo lógico, elas receberiam valores verdadeiro ou falso, que seria decorrente de uma comparação? Para fazer essas comparações, nós vamos utilizar esses caras aqui, operadores relacionais. Então, quais são os tipos de comparação que eu posso fazer? Eu posso dizer que um elemento é maior que o outro, aí eu utilizo o símbolo de maior que. Eu posso dizer que um elemento é menor que o outro, e aí para isso eu vou usar o operador aqui, que é o símbolo do menor que. Eu posso dizer que uma coisa é maior ou igual, que aí vai ser maior que, e também acompanhado do símbolo de igual, menor igual, que é o símbolo, né, de menor que e o símbolo de igual. Se eu quero dizer que uma coisa é igual à outra, eu vou usar dois símbolos de igualdade. Porque se eu usar apenas um sinal de igual sozinho, eu estou falando aqui não de igualdade, mas de atribuição. Então, igual sozinho eu leio receba. Agora, se tem dois sinais de igual, como aqui no exemplo, aí sim eu falo que uma coisa é igual à outra, porque aí eu estou falando de uma operação de igualdade. E diferente, se eu quero dizer que uma coisa é diferente da outra, eu vou usar aqui, ó, exclamação e sinal de igual. Então, esses aqui são os operadores relacionais, que servem para comparar aí, ó, quaisquer tipos de dados, desde valores a serem comparados, desde que esses valores sejam, desde que esses valores eles sejam do mesmo tipo. Então, se eu quero comparar dois números, tem que ser dois números do tipo real, ou dois números do tipo inteiro. Eu não posso comparar um número com um texto. Então, eu posso comparar qualquer valor, desde que seja do mesmo tipo, usando aqui os operadores relacionais para fazer essas comparações, certo? Existem também aí, ó, os operadores lógicos. Os operadores lógicos também vão gerar valores lógicos. Porém, nesse caso aqui, ó, no caso dos operadores lógicos, né, eles podem comparar qualquer tipo de dado. Então, se eu preciso fazer uma comparação entre um texto e um número, você vai utilizar aí, ó, você pode utilizar aí valores, né, você pode utilizar operadores do tipo lógico, né? Operadores lógicos, eles servem para comparar aí, ó, qualquer tipo de dado. Aliás, servem para comparar qualquer tipo de dado, não, né? É justamente o contrário. Eles comparam apenas valores lógicos. Eu fiz confusão aqui, ó. Os operadores lógicos eles vão comparar apenas valores lógicos. Os operadores relacionais, esses sim comparam qualquer tipo de dado. Qualquer tipo de dado. Os operadores lógicos comparam apenas dados ou valores que sejam lógicos. E quais são os operadores lógicos? Nós temos aí o operador não, o operador e o operador ou. O nosso próximo conteúdo aí que a gente começou a estudar, inclusive, são estruturas condicionais. Quando a gente estiver desenvolvendo uma lista de estruturas condicionais, aí vocês vão ver o emprego mais efetivo desses operadores aqui, ó. Você vai ver esses operadores aqui sendo usados com mais frequência. Então, por enquanto, em estrutura sequencial, esses operadores aqui quase não aparecem, né?
Mas quando a gente estiver trabalhando com condições, aí sim, aí os operadores lógicos eles vão aparecer com bastante frequência. E aí, nós temos também aí aqui, ó, nessa parte aqui do slide, é onde eu vou fazer uma vou expandir um pouco, né, sobre o que é cada um desses operadores. Eu vou pular essa última parte aqui. Eu não vou explicar detalhadamente o que é cada um dos operadores lógicos, é porque eu já fiz isso na sala, né? E qualquer coisa também vocês podem consultar aqui o slide ou me procurar para a gente conversar a respeito disso. Eu já vou finalizar essa segunda parte aqui e já vou passar para a resolução das questões da lista. Porque com o que já foi falado aqui até agora, já é suficiente aí para você conseguir resolver junto comigo aqui a avaliação, né? As questões da avaliação. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida, né? Aqui um pouco mais detalhada sobre os operadores lógicos, né? Sobre a função específica de cada uma. Eu já vou encerrar essa segunda parte por aqui e aí na terceira e última parte, vou pegar as questões da avaliação e resolvê-las. E sugiro que você, aí na sua casa, não sei de onde você vai estar me assistindo aí, ó, pegue o seu Portugal Web Studio, vá assistindo aqui a minha resolução e faça também aí no seu computador, caso você esteja utilizando o computador para fazer para assistir, né, essa videoaula. Então, a segunda videoaula eu vou encerrar por aqui e daqui um pouquinho eu volto com a terceira e última para a gente resolver aí a nossa avaliação, ok?